Você sabia que seu rosto pode estar sendo usado por um candidato fraudulento por aí? Pois tá rolando muita fraude em processo seletivo. Essa semana, eu já peguei 2 candidatos fraudulentos. O primeiro candidato, ele aplicou, o currículo era ótimo, no currículo dizia que ele fez USP e são cargos. Quando entrou na entrevista, ele disse que não falava português, só inglês. E eu notei que o inglês dele também não era nativo. Conversa vai, conversa vem, eu comecei a falar em português com ele, eu falei, tá, mas você realmente não entende português? E ele disse que não conseguia nem me responder. As respostas eram super robóticas, ele tava seguindo o script, e isso era nítido. E em algum momento eu perguntei onde ele morava, ele falou que morava em São Paulo. E aí eu perguntei, qual bairro de São Paulo? E ele não conseguia responder. E aí eu sugeri e perguntei se ele morava no bairro Guidi-Guidi. E ele respondeu, isso, eu moro no bairro Guidi-Guidi. Fraude. E hoje, foi uma situação mais assustadora ainda, um candidato aplicou, um currículo ótimo, inclusive de uma empresa que eu já trabalhei, e quando eu entrei na entrevista, a conexão parecia muito ruim. E aí eu achei que era minha. E eu falei, olha, eu vou sair e entrar de novo, porque acho que a conexão está ruim. Quando eu entrei, a conexão continuou péssima, e ele começou a falar sem parar em inglês, sem eu nem ter perguntado nada. Era como se ele quisesse se provar, mostrar que ele tinha lido sobre a empresa, que ele sabia muito sobre a vaga. E eu quase não tinha perguntado nada ainda. E não dava pra ouvir muito bem o áudio dele. Em algum momento, eu notei que ele era uma deepfake, que era uma pessoa, literalmente, usando o rosto de um candidato real do LinkedIn pra fazer entrevista. Esse carinha aqui era um deepfake. Inclusive, esse candidato tem amigos em comum com ele. E eu tô tentando avisá-lo de que estão usando o rosto. Basicamente, um cara de um outro lugar do mundo pegou uma foto do LinkedIn dessa pessoa, forjou o currículo dessa pessoa, usou o LinkedIn dele, o link, claro, e entrou numa entrevista se passando por essa pessoa. Por que que as pessoas fraudam processos seletivos? Essa é a pergunta que muita gente faz. E são várias as respostas. Uma, você pode ser uma pessoa desqualificada, você não tem aquela qualificação para aquela determinada vaga, e você forja seu currículo, você forja o processo inteiro para conseguir ter a vaga. E hoje, com inteligência artificial, você consegue ter um LLM te ajudando a dar as respostas para uma entrevista, e se você é contratado no processo, você tem ajuda da inteligência artificial para performar algumas atividades. Outra razão é porque as pessoas, elas, às vezes, são pagas para roubar as informações das empresas, então elas passam no processo seletivo, e o processo já é vulnerável, eles começam a roubar as informações da empresa e vendem para competidor, ou vendem na Deep Web, sei lá o quê. E existe gente que ganha dinheiro vendendo o próprio rosto para as outras pessoas usarem. Então, é dizer que alguém pode falar, Angel, eu te pago tanto se você deixar usar seu rosto, usar seu currículo para eu passar e aplicar no processo seletivo. Eu falo, beleza, você me paga tanto, você pode usar minhas informações. Então, existem vários casos do porquê as pessoas fazem isso. E hoje, quando eu postei os stories falando sobre as fraudes que estão acontecendo em processo seletivo, que as pessoas estão usando as fotos, o rosto das pessoas na foto no LinkedIn ou até aqui no Instagram, uma pessoa me respondeu falando que recentemente foi acionada por um headhunter que parecia falso, e esse headhunter pediu o currículo dessa pessoa. E eu acho que essa pessoa mandou. Então, nesse caso, quando você manda o seu currículo para alguém que você não conhece, essa pessoa pode montar um outro perfil todo baseado no seu currículo, usar a sua foto e fingir que é um candidato legítimo aplicando para outros processos. Então, muito atentos com fotos públicas, enviar o seu currículo para qualquer pessoa, acreditar em qualquer mensagem que você recebe no LinkedIn, porque fraude está acontecendo em todos os lugares, principalmente com o uso da inteligência artificial e deepfake.